De olho na rodada com as prévias dos melhores jogos da NFL. Nessa rodada, tô aqui como sempre com a Jaque pra gente falar de alguns jogos, começando com um duelo de divisão muito interessante, o Washington Commanders enfrentando o New York Giants. Eu acho que uma das coisas mais interessantes nesse, Jaque, é uma linha defensiva forte de Washington enfrentando uma linha ofensiva com vários problemas, pra dizer o mínimo. O que você acha? O que eu acho que confronto de divisão é sempre bom a gente lembrar que esses times se enfrentam pelo menos 2 vezes no ano, e 2 vezes no ano você vai ter oportunidade de entender o que está acontecendo com os Giants, mas eu vou falar deles só um pouquinho depois. Para começar, o Commanders está 3-3, eles perderam jogos para times como Eagles e Bills, mas foram lá e tomaram uma pancada de Bears. Só que aqueles times que estavam ali medianos, eles foram lá e ganharam. Logo, acredita-se que esse desafio contra o Giants seja muito facilmente superado. A defesa dos Commanders, como você falou, ela é uma defesa forte. Na última semana eles interceptaram Desmond Ridder 3 vezes, sacaram Desmond Ridder 3 vezes, então eu acredito que eles vão fazer um bom trabalho contra essa frágil OL dos Giants. Outra coisa que foi muito interessante, qual é a esperança do New York Giants? Seria Saquon Barkley, mas Bijan Robinson foi limitado a 37 jardas no último jogo, quando eles jogaram contra o Commanders, ou seja, eles têm uma bela defesa que dá para segurar até os melhores running backs, mesmo sendo ele Saquon Barkley aquela única esperança, que deve jogar. E é o seguinte, o Howard ele foi sacado muito, né, dos ataques do Commanders, mas ainda assim ele conseguiu utilizar ali as suas armas e garantiu o seu joguinho. Deve ter muito problema contra a secundária dos Giants, porque realmente, olha, quer saber, Golinho? Giants foi o pior time na liga em fazer pontos por jogo e É. é o 30º na red zone. Então, assim, essa defesa vai deixar muito espaço aberto para que o Commanders consiga trabalhar e, principalmente, se tiver o clock manager como teve no último jogo, vai ser realmente muito complicado para o Brian Daboll sair com a esperança de uma vitória desse joguinho. Exato, né? Eu acho que tá todo mundo bem surpreso com os Giants terem caído de produção tanto do ano passado pra esse, com um time que teoricamente melhorou um pouco. A gente sabe das lesões de linha ofensiva, mas ela também não tem funcionado. Eu acho que a parte melhor desse time fica com Bob Okereke na defesa, tá liderando o time em tackles, é um bom jogador que sinceramente, com bons linebackers, esse time não tá encaixando tão bem assim, mas isso pode ser importante. A Jaque falou muito bem. O Sam Howell também foi muito sacado. Esses são dois times que mais seus quarterbacks são sacados. E do lado de Nova York, quem vai estar lá atrás dessa linha ofensiva é Tyrod Taylor, porque a lesão do Daniel Jones se mantém. Então a gente vai ver um veteranaço aí, que eu já vi muito torcedor do Giants falando, inclusive, que, tá bom, vamos testar, porque com o Daniel Jones realmente não tá funcionando tão bem assim. Tudo isso é muito interessante, Jaque, pra gente ver nesse jogo de domingo, como você falou, um duelo de divisão sempre pega um fogo diferente, e o jogo é em Nova York, certo? Certo. E só uma última informação, seja Tyrod Taylor ou Daniel Jones, esse time já sofreu 31 sacks. Então, assim, seja lá quem estivesse atrás dessa OL, seria ali um sofrimento. É esperar que esse time consiga marcar ali com os seus passes, porque o Commanders, apesar de ter uma boa defesa, cede muito pontos. Então, talvez seja essa oportunidade para o pior ataque da liga em pontos conseguir ali, né, fazer os seus pontinhos. Eles conseguem estar pior até do que New England Patriots em pontos, Impressionante. acredita? Isso é realmente impressionante. E um último detalhe: Emmanuel Forbes, jogador de primeira rodada, tem jogado pouco nesse Washington Commanders na defesa. É uma coisa pra gente ficar de olho. Meus amigos, tem muita prévia legal aqui da rodada no canal da NFL Brasil. Se você não é inscrito, se inscreva e visita o canal, porque toda semana tem muito de olho na rodada. A gente se vê no próximo. Até mais.